hoje é uma aula assim, introdutória, nós vamos apresentar esse novo assunto. Eu comecei assim, a vir à minha mente esse assunto no ano passado. No ano passado, eu li esse livrinho aqui, Teologia Sistemática, do Eric Semilard, né, da editora Vida Nova. A editora é muito boa, né? Eu nem sabia a igreja do autor, depois que eu já tinha lido toda, que eu descobri que ele também é da Igreja Batista, né? Mas ele, se não me engano, é dos Estados Unidos. Eric Semilard, Teologia Sistemática, muito boa. Quando eu li o capítulo sobre a igreja, isso foi no ano passado, eu fiquei com vontade de um dia usar na nossa igreja, né? E a semente ficou, né? E com o passar das aulas do Apocalipse, né? Eu fiquei pensando o que seria a próxima aula. O pastor Fernando indicou um livro para que eu, o Joel e o pastor Fernando, a gente lesse em conjunto, e o livro foi sobre igreja também, Igreja, Por que Se Importar, do Philip Yancey. Eu não sei se o livro está por aqui, deixa eu ver se ele está por aqui, que eu mostro para os irmãos. Esse daqui, ó, né? O pastor Fernando, é um livro bem fininho, pequenininho. Eu, o Joel e o pastor Fernando, nós lemos juntos esse livro, e fala também sobre o assunto da igreja, né? E aí eu vou fazer o quê, né? Eu acabei pedindo permissão para o pastor Fernando e para o Edson, né, para que eu pudesse escolher o tema da escola dominical, já que nós estamos fazendo assim à distância, sem uma revista diretamente, né? E os meus queridos irmãos permitiram, né? Então foi tudo conciliando, né? E aí eu vou usar, pretendo usar 1 ou 2 capítulos desse livro, mas assim, dá bastante aula, tá? Falando sobre a natureza da igreja, né? A gente vai estudar então sobre a natureza da igreja, sobre as características da igreja. É um assunto muito legal, irmãos. No primeiro momento é mais empolgante falar Apocalipse, né? Porque todo mundo quer saber do fim do mundo, mas ninguém quer passar pelo fim do mundo, né? Essa que é a verdade, né? Todo mundo quer saber do céu, mas se falar quem quer ir para o céu agora, não sei se vocês iriam orar e falar, Jesus, pode me levar agora mesmo, né? A gente vai falar, espera mais um pouquinho, né? Mas o assunto do Apocalipse já foi muito legal, muito interessante. Falando assim, no primeiro momento, é mais empolgante, né? As taças da ira de Deus, o anticristo, a besta, o dragão, bastante assunto de ação, né? Parece filme de ação, né? Quando fala igreja, né, parece que é um tema mais comum, porque a gente está na igreja toda semana, né? Estudar sobre a igreja. Já estou na igreja a semana toda, lá vem o irmão querer estudar sobre igreja, mas é importante, é muito importante a gente entender e conhecer o que é a igreja, até para a gente se resolver em muitas coisas, né? Tem muita gente desanimada com a igreja, que abandona a igreja, que sai da igreja, porque talvez não entendeu o que é a igreja, né? Então, é legal a gente parar para falar sobre a igreja. É um assunto que Paulo fala muito, a Bíblia fala muito do assunto igreja. Se não me engano, é na carta de Efésios, é uma das cartas que Paulo mais trata da igreja. Se não me engano, em cada capítulo ele fala um pouco sobre a igreja, mas nós não vamos estudar um livro da Bíblia. O assunto é a igreja, a natureza da igreja. Eu vou usar um capítulo daqui. Eu já tenho ele digitado, né? E aos poucos eu vou enviando aos irmãos, tá? Eu só tenho que terminar a configuração, porque eu preciso só fazer o ajuste, eu esqueci o termo que usa, tá? Mas é a formatação, né? Eu só preciso ajeitar a formatação do texto para ficar legal para poder enviar para os irmãos, tá bom? Mas hoje é uma introdução, então hoje nós vamos usar pouco o conteúdo. Hoje é só uma introdução, né? Eu pretendo, irmãos, a gente gastar aí sempre por volta de 1 hora de aula, tá bom, irmãos? Agora que o Apocalipse acabou, né? Com o Apocalipse, como é o fim do mundo, a gente tem que falar logo. Vai que o mundo acaba e não deu tempo de falar tudo, né? Então, aí a gente explorou mais tempo. Agora a gente pode caminhar de um modo mais tranquilo, então eu vou tentar sempre, que geralmente a gente ora e conversa, a gente começa sempre umas 5h30, né? Hoje já é 5h25 agora, né? Então é sempre 1 hora mais ou menos de aula, vamos tentar manter, tá bom? Então sempre por volta das 6h20, 6h30, no máximo a gente vai estar terminando aí, para ficar mais fácil para os irmãos, tá bom?
Então, hoje, a gente começa introduzindo, e agora eu quero participação dos irmãos. Eu vou fazer a primeira... antes vamos combinar uma coisa. Como eu vou pedir participação, a aula depois fica gravada, fica lá no YouTube, né? Se tiver problema, se os irmãos quiserem, eu posso até pedir para não ficar no YouTube. Um detalhe, os irmãos perceberam que a última aula não foi para o YouTube? A última aula vai ficar só aqui, irmãos, na memória de vocês. Vocês acreditam? Só ficou gravado o áudio e uma parte. Lembra que a gente dividiu a sala? O Joel teve que dividir a sala em 2 partes? Eu acho que por isso deve ter não feito a gravação. Mas a gente tem todo o Apocalipse, até o capítulo 22. A última aula foi uma revisão, né? Então foi a aula que podia perder. Se bem que foi uma aula que eu gostei muito, particularmente. Eu gostei. Sempre o professor, ele fica assim, pensando, não foi tão legal, dava para ter sido melhor, né? A última aula, que foi uma das que eu gostei muito, ela não ficou gravada, né? Ficou só na memória, né? Então, isso, eu até falei brincando com o Joel que foi a aula que podia perder, porque era uma revisão, né? E eu falei para o Joel também brincando que já serve de alerta, né? Quem deixar para assistir depois corre o risco da aula não ficar gravada. Então, fica atento na aula, tá? Mas o que eu iria falar dessa aula de hoje, como eu vou pedir participação, quando vocês forem participar, evita falar nome de pessoas, né? Porque a aula fica gravada, às vezes é alguém que não é mais da nossa igreja, não está no nosso grupo, mas a aula fica gravada. Vai que você conta uma experiência, ou cita o nome de alguém, e a pessoa pode não gostar, depois ficar algo meio constrangedor, o nome de algum pastor do passado, tá? O nome de alguma igreja talvez não tenha problema, né? Mas o nome de pastores, como nós vamos falar de igreja, eu gostaria que vocês participassem mais, pelo menos hoje, né? Então, quando você contar, só não fala o nome, fala, teve um pastor que uma vez aconteceu isso, ou teve uma pessoa que talvez passou por isso, né? Mas a ideia nossa é de estudar. Então, mas o estudo, ele tem que vir para a vida, né? Uma das coisas que o John Wesley dizia, John Wesley, fundador da Igreja Metodista, né, um dos grandes teólogos da história da Igreja, ele dizia que todo conhecimento, se não vem para a prática, ele não tem muito valor. Então, o conhecimento, principalmente no meio bíblico, cristão, né, o conhecimento ele tem que vir para a vida, ele tem que entrar dentro de nós e vir para a prática. Igual Jesus conversando, lembra do fariseu que pergunta quem é o meu próximo, né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, tal? E Jesus conta a história do samaritano, e no final Jesus diz, vai e faz o mesmo. Quer dizer, na resposta, Jesus disse, você acertou. E depois Jesus falou, agora vai e pratica, né? Então, o conhecimento que a gente está tendo tem que ir para a experiência, para a prática. Por isso que é importante hoje a gente contar algumas experiências. Eu vou compartilhar aqui a primeira tela, que é a tela justamente, olha, eu tenho 2 textos aqui. Eu tenho o texto principal, que vai ser o texto da teologia sistemática que eu vou usar. E tem um outro que é um texto complementar. Eu vou começar aqui pelo complementar. Então, coloquei aqui a natureza da igreja, complementos. A primeira é a pergunta, o que é a igreja? O que é a igreja? E eu quero que os irmãos me respondam agora um pouco sobre isso. O que os irmãos imaginam, como que vocês definiriam? Eu vou tirar, essa é a pergunta, o que é a igreja? O que é a igreja? Eu gostaria que quem quisesse falar, né, abrisse agora o microfone e contasse assim na sua cabeça o que é a igreja. Se fosse hoje uma prova, claro, não do que você estudou, mas do que você sabe, né? Se alguém te perguntasse, uma pessoa que não é evangélica, não é cristã, e falasse para você assim, mas o que é a igreja? Você quer me levar para a igreja? Mas o que é isso? O que é a igreja? Como que você define igreja? O que você entende por ser igreja? Não tem resposta errada aqui, tá? É aquilo que você entende, aquilo que você pensa. Vamos lá, quem gostaria de começar falando? A Luciane abriu o microfone, acho que a Luciane não levantou a mão, mas eu vi que o microfone abriu. Oi, pastor Alexandre, só ia falar que a igreja, né, não sei se isso ficaria fácil para quem não é cristão, mas eu vou falar aqui entre nós que já conhecemos, aquilo que todo mundo já sabe, igreja é o corpo de Cristo, no qual ele é o cabeça desse corpo. Né? Ok. Né? Aí, se fosse uma pessoa que não é cristã, iria querer saber, mas o que significa, né?
como assim, né? O que é isso? Corpo. Né? Não, né? Mais pessoas, vamos lá, mais pessoas. O Givaldo está com o microfone aberto junto com a Eurides também ali. Você pode falar também, se quiser, pode falar. Acho que pode falar? Pode falar, meu Eurides. Acho que é um grupo de pessoas que têm a mesma fé e ordem, né? Então, um grupo de pessoas com a mesma fé e ordem, né? Organização, eu acho que é por aí, né? Vamos lá, quem mais gostaria de falar? Temos aqui professores, né? Temos aqui o coordenador, temos o pessoal da direção da igreja, todos podem participar. Como eu disse, é aquilo que você entende de igreja, né? Estamos estudando junto aqui para a gente ter a nossa experiência, né? O que a sua experiência diz, o que é a igreja, né? Olha quanto tempo, né, nós temos pessoas envolvidas aqui, né? Quantos anos a Nélia tem de igreja? Cadê a Nélia, né? Nélia, quantos anos de igreja, Nélia? Desde criança você é da igreja, Nélia? Desde a infância, né? Ivanir também... Aqui na igreja. Então, né? Fui apresentada na igreja. Apresentada na igreja, né? Olha que bênção, né? Ivanir e Edson, vocês desde a infância são da igreja também? Sim. Também, né? Então, eu ia da igreja na barriga da minha mãe. Aí já ia da igreja na barriga da mãe, né? Tem pessoas, né, que foram até batizadas na barriga da mãe. Tem pessoas que são gestantes, né? Já são batizadas gestantes. Celso... Mas, Alexandre, Oi, pode falar. Fala, Edson. Entendo que a igreja é a comunidade dos salvos, que, por Jesus Cristo, que se reúne para prestar louvor e adoração ao Deus único, que é o nosso Deus. Essa é a igreja de Cristo. Comunidade que se reúne para louvar e adorar a Deus, né? A palavra bíblica talvez mais forte, que a irmã Luciene disse, é corpo de Cristo, né? Corpo, a ideia de corporação, de comunidade, né? Reunião. Vamos lá. O irmão Jailton, que voltou para Cristo no ano passado. Irmão Jailton, o irmão aqui talvez, dos que estão aqui, talvez seja o mais novo na igreja, né? Se bem que o irmão disse que retornou, né? O que o irmão Jailton entenderia por igreja? Se o irmão quiser falar, né? Eu quero falar sim, pastor Alexandre. Só o que eu ia falar, a irmã Luciene falou e o Edson também. Porque logo quando você fez a pergunta, eu falei, é o corpo de Cristo. Eu pensei, né? É o corpo de Cristo. E também, como o pastor Fernando sempre fala, nossa comunidade, né? Que ele fala nas pregações, a nossa comunidade, também pensei em comunidade, né? Comunidade, corpo de Cristo, legal. E eu estou, hein, pastor? Sim. Eu frequento a igreja desde da minha adolescência. Certo. Mas eu não lembro, assim, da minha conversão. Porque eu acho que quando eu era adolescente, eu não era convertido. Agora, da minha conversão, eu não lembro, assim, quando que foi. Eu não tenho noção, porque sabe? Você já foi crescendo ali dentro, é isso? Isso. Aí, aos poucos, foi se adaptando à ideia de igreja. Aí saí da igreja e voltei agora, firme. Aí agora você lembra, né? Agora eu lembro. Legal. Essa é a pergunta mais fácil. A pergunta que é um pouco mais difícil vai vir depois. Professor. Pode falar, Mary. Professor, dá tempo ainda de eu falar um pouquinho? Dá tempo, pode falar. Então, é porque na minha cabeça tem eu lembro que igreja vem do grego eclésia, né? Isso. Se eu não conseguir explicar tudo, você complementa, por favor. Então, eu achei que era uma coisa tão igual à nossa igreja, por exemplo, eclésia, do grego, queria dizer de uma reunião, de uma praça, dos soldados romanos, quando eles vinham trazer as boas novas de conquistas, eles vinham com as cornetas, com tudo, nessa praça, e falavam para quem estivesse lá desses feitos que eles tinham conseguido. E qual era a obrigação dessas pessoas que estavam reunidas na praça? Eram ir e proclamar aquilo que eles tinham ouvido do soldado, do porta-voz. Então, eu acho que isso explica também a nossa missão, que na igreja a gente ouve as boas novas, não é? De Cristo, do Evangelho. E qual é a nossa obrigação como pertencente àquela assembleia?
divulgar, proclamar. Então, eu acho que essa definição é tão boa para a igreja, mas aí você completa. Não sei se tem mais coisa para falar de eclésia. Agora é a hora dos irmãos falarem, né? Quem está me chamando? Irmã Maria de Lourdes. O som está falhando, irmã Maria de Lourdes. Eu quero falar. Pode falar, pode falar. Está falhando, pastor. Mal aqui com o celular, indicador lá, esperar voltar para ter vocês de novo. Então, eu perdi alguma parte do culto. Mas eu, na minha concepção, você está me entendendo? Está me entendendo, pastor? Estou entendendo. Está falhando um pouco, mas estou entendendo sim. Pode falar. A concepção é muito maior do que a gente possa pensar. Por exemplo, a gente, quando fala igreja, pensa na nossa comunidade. Mas a igreja de Cristo, ela é muito maior do que isso. O corpo de Cristo, ele é um corpo porque ele ligado, como o apóstolo Paulo falou, por todas as juntas. Então, igreja, a gente fica olhando no singular, assim, parece que domina na terra toda, nossos irmãos unidos a nós, independente de doutrina, o corpo de Cristo aqui nesta terra, como disse a irmã Luciene. Ok. Mas Maria de Lourdes, está falhando um pouco e a sua imagem está congelando, mas deu para entender uma boa parte do que a irmã disse. Estou com problema na internet. Tá bom. Isso. Vai muito além, né? Veja, agora é uma época... Muito além. Agora é uma época que muita gente, né, voltou a falar, né, dessas questões da justiça, que eu nem quero entrar nesse assunto, né, mas pessoas falando, vão tirar a liberdade religiosa, fechar a igreja. Será que dá para fechar a igreja? Se a igreja é comunidade, se a igreja é corpo de Cristo, será que dá para fechar a igreja? É a noção que a gente tem de prédio e não de corpo, né, que as pessoas têm. Eu vou apresentar para os irmãos agora a estrutura do capítulo que nós vamos estudar, para os irmãos já saberem o que virá pela frente. Eu não quis apresentar antes, porque na apresentação da estrutura já tem algumas ideias, né? E aí eu gostaria que os irmãos falassem assim prontamente das suas próprias ideias. Aí a gente volta na apresentação que eu já estava fazendo. Então vamos lá. Então, Alexandre. Pode falar, irmão Edson. Então, é assim, eu entendo assim que a colocação bíblica que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Quando se fala em comunidade, a comunidade tem a mesma ideia. Essa é a mesma ideia. A comunidade é tudo comum. É dividido todas as coisas. As pessoas que vivem em comunidade, elas se comunicam. É tudo em comum. Então, a ideia é a mesma. Sim, é verdade. Né? Comunidade ter em comum. É isso mesmo. Né? Sim, pastor Alexandre. Legal. Pode falar, Jailton. É o seguinte, você disse aí que fez a pergunta, será que dá para fechar a igreja? Aí eu te pergunto, hoje a gente não pode reunir presencialmente. E se chegar aí, eu às vezes eu fico imaginando isso, né? Se no futuro chegar um governo aí e falar assim, as igrejas estão proibidas de fazer transmissões no YouTube. E aí, como que a gente faz? Então, mas veja só, né? Seria um outro problema, né? Mas, por exemplo, a União Soviética, ela perseguia as igrejas que eram fechadas e não tinha YouTube, né? Na época de Jesus, dos apóstolos, não tinha nem prédio e nem YouTube, né? Na China comunista, Cuba comunista, e outros países também, né? Independente do regime, né? Sem YouTube e sem templo, a igreja já tem 2000 anos. Né? Sem YouTube, sem templo, a igreja já tem 2000 anos e estamos aqui. Então, o corpo, às vezes, é mais sofrido, mais perseguido. Às vezes tem maior liberdade, às vezes não. Então, eu estava ouvindo, nas aulas, vou voltar para o Apocalipse, tá? Nas aulas do Apocalipse, eu ouvi uma ministração de um pastor da Adventista, aquele pastor Rodrigo Silva, sabe? E ele estava falando de um prédio muito bonito da Adventista, e ele falou assim, irmãos, esse prédio aqui não vai ficar para a gente, não, tá? Quando o anticristo chegar, ele vai tomar isso daqui.
E é verdade, né? A nossa igreja ali, tão bonita, né? Não desanima não, tá, irmão Celso, irmão, vamos fazer a obra, né? Mas no dia que chegar o poder aí da maligna, aí pode ter certeza que o que puder tomar, vão tomar, mas o corpo de Cristo nunca vai deixar de existir. O corpo de Cristo, nós usamos os recursos do mundo que nós temos, né? Mas não estamos presos nele, né? Imagina, Paulo foi preso, teve uma série de perseguições, a igreja era perseguida, a igreja de Jerusalém foi perseguida, fugiu. Quantas coisas eles não fariam com os recursos que nós temos? Mas não tinham. Fizeram com o que tinham em mãos, né? E assim nós vamos vivendo. Mas eu quero avançar aqui. Eu quero mostrar para os irmãos, nós vamos voltar mais nesses assuntos, né? Como que a estrutura do nosso estudo vai ser essa daqui? Os objetivos do nosso capítulo, né, que seria do nosso estudo, aqui está do jeito que está no livro, tá? Integralmente, tá? Ao concluir o estudo desse capítulo, dessas lições, o que nós vamos poder fazer? Você deverá estar apto, se você não faltar, estudar direitinho, você deverá estar apto a, número 1, definir e explicar o conceito de igreja, é a parte conceitual, né? Número 2, estabelecer semelhanças e diferenças entre as definições alternativas. Então, existem várias definições de igreja. Nós vamos poder olhar o que tem de parecido, o que tem de diferente nessas definições. Isso vai ser nas próximas aulas ainda, tá? Aqui é só o que nós vamos estudar pela frente, tá? E a definição bíblico-filológica, que foi o que a Mary começou a fazer. Apesar do nome ser meio feio aqui, ó, filológica, né? A Mary, quando falou eclésia, ela já está falando a palavra grega de igreja. Então, mais à frente, a Mary já deu umas dicas para os irmãos aí do que é a igreja no seu termo original, né? Eclésia. Mas nós vamos estudar depois a definição bíblica e filológica, que é a palavra em si. 3, nós vamos identificar as características da verdadeira igreja mediante o exame das imagens utilizadas por Paulo. Por quê? Será que existe uma falsa igreja? Porque aqui está falando da verdadeira igreja. Porque hoje nós temos, alguém pode ir numa porta de garagem, né? Colocar uma placa e escrever Igreja da Volta do Cordeiro, inventar o nome que for. Mas isso faz ser igreja? Se eu emitir uma credencial, né, para a pessoa e colocar lá o nome Alexandre Leite Marques Brandão, membro da igreja tal, isso já me faz ser igreja, né? Então, será que existe a igreja verdadeira e a igreja falsa? Paulo disse de falsos apóstolos, né? Jesus falou do juio. Nós temos no Apocalipse, lembra o Apocalipse falando que entre vocês, uma das cartas, há algumas poucas pessoas que andarão comigo? Tinha uma igreja lá que a maioria nem para o céu iria, né, pela descrição lá da carta do Apocalipse. Paulo fala de pessoas que naufragaram na fé, que abandonaram a fé, que se tornaram inimigos. Então, será que existe uma verdadeira igreja e uma falsa igreja? Evidentemente que sim, né? Não é só falar o nome que é, né? Então, nós vamos olhar como a Bíblia apresenta as características de uma verdadeira igreja. Nós vamos olhar isso daí também. Nós temos 4. Olha, o exame das imagens utilizadas por Paulo. Quais são as imagens que Paulo usa para falar da igreja? Paulo vai falar muito de povo de Deus, Paulo vai falar muito do corpo de Cristo, e Paulo vai falar muito do templo do Espírito. Então, nós vamos focar nessas imagens, povo, corpo e templo, isso nas próximas aulas, né? E o item 5 aqui, ó, relacionar as implicações do estudo da natureza da igreja com a compreensão que temos dela. Então, aquilo que a gente compreende, cada um aqui falou um pouquinho do que compreende que é a igreja. Nós estamos estudando, a gente tem que trazer para a prática, né? O quanto essas coisas que nós vamos estudar, nós podemos trazer para a nossa compreensão. Aqui é um resumo do capítulo, é o que vai vir pela frente, ó, resumo do capítulo. A igreja é uma das poucas formas visíveis do relacionamento corporativo dos crentes. Vocês sabem que aqui tem um grande mistério, né? Tem um mistério aqui que ninguém está vendo. Vocês gostam de mistério? Tem igreja que gosta de mistério, né? Tem um mistério que ninguém está vendo.
O mesmo Espírito que está dentro de mim está dentro de vocês, que é o Espírito Santo. Ninguém está vendo o Espírito Santo, é o mesmo Espírito que comunica. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A própria palavra já é algo misterioso, o corpo de Cristo na Terra. Uma das poucas formas a gente vê o corpo de Cristo na Terra hoje, a gente vê e perceber isso, é na igreja. A igreja é uma forma visível da gente ver esse lado misterioso desse povo de Deus, que não está baseado numa etnia, como judeus, como bolivianos, brasileiros, não é uma questão étnica, né, de aparência física e de idioma, não, né? A igreja é o povo de Deus, é um povo de Deus, e isso se mostra na igreja. Então, o mistério se fica visível, vamos dizer assim, né? Ela é mais bem definida pelo método bíblico-filológico, né? Então, a definição do que é a igreja, vocês já usaram aí, às vezes sem usar essa palavra difícil aqui, né? Filológico, né? Mas ela é melhor definida pelo método bíblico-filológico. A Bíblia vai apresentar uma série de imagens para descrever a igreja. As mais importantes são, e nós vamos estudar as 3, tá? A igreja como povo de Deus, a igreja como corpo de Cristo e a igreja como templo do Espírito Santo. Cada uma faz uma contribuição significativa para a nossa compreensão. Então, cada símbolo ou metáfora que Paulo usa vai nos ajudar a entender o sentido de igreja, né? E depois nós vamos olhar também 4 problemas especiais relacionados à igreja. Então, isso vai ficar mais à frente. Uma definição de igreja que aparece aqui nesse próprio livro, tá? Eu coloquei aqui uma definição do Erickson Millard. Ele escreve assim, ó: até aqui tratamos da natureza da salvação. Até aqui no livro dele, tá? Então, esse capítulo é o capítulo, se não me engano, 50. Os capítulos anteriores ele falou da salvação. A salvação é individual, ok? Cada um é salvo. Eu estou vendo alguns casais aqui, ó, Edson e Mary, né? Givaldo e Eurides, Celso e Ruth. Temos alguns casais aqui. O casal, a salvação é individual. Não tem como o Edson salvar a Mary, nem a Mary salvar o Edson. Não é isso? A salvação é individual. O Edson precisa confessar a Cristo e a Mary precisa confessar a Cristo. A salvação é individual. Então, a salvação é um quesito que diz respeito aos cristãos individualmente. Todavia, a vida cristã, ela é coletiva. A salvação é individual, mas a vida cristã não é uma caminhada solitária. Tipicamente, no livro de Atos, nós vamos aprender o quê? Que a conversão é individual. Alguém se converte, mas a conversão levava, né, ou leva ainda, o indivíduo à comunhão com um grupo de crentes, que foi o que a Eurides comentou, né, quando ela falou ali sobre o que ela entende por igreja. E os outros irmãos, quando falaram de corpo, o Jailton, o Edson, os demais também falaram, né? Essa dimensão coletiva da vida cristã, chamamos de igreja, essa dimensão coletiva da vida cristã. Você pode ser crente sozinho? É claro, né? Só que o crente, biblicamente, ele nunca está sozinho. Você tem o seu encontro com Deus. Paulo teve um encontro com Jesus andando lá na estrada de Damasco. O que acontece na sequência? Ele logo se envolve com a igreja. A salvação é um encontro sozinho. Quem salva não é a igreja, quem salva é Cristo. Mas a salvação, que é uma esfera individual, ela leva para uma esfera coletiva. A vida cristã é coletiva. Isso é muito interessante de se pensar. Ninguém aqui pode salvar o outro. Todo mundo foi salvo na sua individualidade. Cada um tem uma experiência com Cristo. Só que depois de salvo, esse Cristo nos une. Não é interessante? Então, eu preciso de você e você precisa de mim. Porque a vida cristã, ela ocorre de modo coletivo. Na Bíblia não tem nenhum crente que viveu sozinho. Eles viveram de modo coletivo. Agora, a próxima pergunta que seria a mais difícil, né? E agora, não vai dar tempo todos falarem, senão não vou conseguir ampliar. Eu gostaria de alguns exemplos, talvez 3. E se você não quiser contar, não conte, né? Agora é a hora para evitar falar nomes, tá bom? Eu gostaria que alguém aqui contasse
alguma experiência negativa que já teve na igreja, ou que já viu, ou foi com você, ou que você viu com alguém. Alguma coisa que você viu na igreja que você disse, que absurdo, como que pode a igreja fazer isso? Né? Então, alguém aqui pode contar alguma experiência negativa que viu dentro da igreja, que aconteceu na igreja. O Jailton está levantando a mão. Vamos ouvir o Jailton falando. Pode falar, Jailton. Quando eu frequentava a igreja lá da Bahia, pastor Alexandre, o pastor, né, eu já não estava mais lá, eu tinha vindo para cá. Ele fugiu da cidade com a irmã lá da membro da nossa igreja. Ele era casado? Era casado, largou a mulher com os filhos e fugiu com outra moça. Ok. Então, veja só, né? Nós temos aí esse exemplo, e tem vários assim, né? Alguns exemplos é de cunho muito pessoal, né? Aquela pessoa fez isso. Às vezes, a própria instituição, igreja, ou a denominação, né? Aí, qualquer denominação, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, às vezes toma posturas também não legais. Eu tenho um amigo que o pai dele faleceu, eu vou contar uma, tá? O pai dele faleceu, o pai dele era aquele que mantinha a casa, né? Era aquele que era o sustento da família, a mãe não trabalhava. E a família passou por uma situação financeira muito ruim, cortaram a luz, a família estava sem energia elétrica, o pai faleceu e a família estava passando necessidades. Ele foi em uma igreja pedir oração a um pastor, uma dessas igrejas que fala muito de dinheiro, tá? E aí ele não queria cesta básica, não queria dinheiro. Ele foi na igreja pedir uma oração e o pastor falou para ele: você tem que fazer um gesto de fé. Você tem que trazer aqui uma oferta de, acho que falou para ele R$50, e aí eu vou orar por você. E aí ele falou: mas eu não tenho dinheiro, o meu pai morreu, em casa a gente está com a luz cortada. Aí o pastor falou: não, é um gesto de fé, vai na sua casa, vende alguma coisa e traz uma contribuição, e aí eu oro por você. Já pensaram um negócio desse? Esse pastor estava falando em nome da igreja, né? Então, aqui é um outro exemplo negativo que eu estou contando, né? Mais alguém aqui pode contar outro exemplo de alguma coisa que você viu, que você ficou triste, chateado, você pensou como que pode? Irmão Celso abriu o microfone. Irmão Celso quer falar? Pode falar, irmão Celso. Sim. Todos estão me ouvindo bem? Parece que... Né? Na primeira igreja que eu fui membro, na verdade eu me converti e batizei nessa igreja, não aconteceu na minha época, depois eu fiquei sabendo, os membros contaram para mim, e os vizinhos também, na verdade, né? Houve uma situação lá que foi feita uma assembleia na igreja, até aí normal, mas só que não sei exatamente quais assuntos foram discutidos, e a assembleia terminou voando cadeira para todo lado. Foi necessário chamar a polícia, chegaram várias viaturas lá para poder justamente apaziguar a situação. Então, isso ficou assim um testemunho muito bom, certamente. Exatamente. E esses exemplos, infelizmente, não esse, mas já parecido, eu já vi que saiu até em jornal, né? Teve uma convenção uma vez de uma Assembleia de Deus no interior que acho que queriam tirar um pastor de uma igreja, ele não queria, ele levou um revólver também para a convenção. Essas bagunças assim que às vezes acontecem, né? Agora, exemplos também assim, igual esses que nós contamos, olha que interessante, né? Apesar da Bíblia, tá? Apresentar a igreja como corpo de Cristo, a Bíblia apresenta essas três imagens: povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo, está lá em Paulo, está na Bíblia. A Bíblia não esconde essas coisas que nós estamos contando. Exemplos como esse a gente encontra na Bíblia também. Lembra em 1 Coríntios, Paulo diz que na igreja de Coríntios tinha um rapaz que estava tendo um relacionamento com a madrasta, mas o problema não era esse. O Jailton contou de um pastor que fugiu com uma irmã, né? Mas no caso de Paulo, a situação foi tão pior que Paulo disse: vocês não têm nem vergonha disso. Vocês aceitam, né?
a situação vocês aceitam como normalidade. Porque às vezes tem escândalos desse tipo e a pessoa é disciplinada, acontece alguma coisa. Paulo está falando, nem vergonha disso vocês têm, né? Nós estudamos o Apocalipse. Eu citei aqui agora uma das igrejas que João diz que alguns poucos de vocês vão andar com Cristo, mas a maioria está numa situação muito ruim. Então, nas descrições que Paulo faz e o Apocalipse faz nas cartas, nós descobrimos que as igrejas já apresentavam uma série de situações que era de muito mau testemunho, né? Agora vamos fazer o contrário. Eu gostaria que alguém contasse aqui experiências assim muito positivas da igreja. Você viu que a igreja assumiu alguma postura que você falou, você ficou orgulhoso, né? A gente não pode ter orgulho, mas às vezes eu fico orgulhoso de vocês, por exemplo, né? Estão aqui sempre estudando e tal, mas alguma coisa que você viu da igreja que você ficou feliz, você falou, puxa vida, como é bom participar da igreja, né? Eu gostaria agora de 3 exemplos, então, de coisas que vocês viram que aconteceu dentro da igreja, que você ficou assim, tocado, você falou, que bonito é esse gesto da igreja. Alguém pode contar aqui agora? Vamos lá. A Luciene parece que está tentando abrir ali o som. Pode falar, Luciene. Pastor Alexandre. Estou ouvindo. Está ouvindo? Beleza. Então, meu caso foi recente. Eu acho que foi setembro de 2019. Foi nossa visita aí para Nova Jerusalém, né? Então, a recepção de vocês para conosco, assim, foi de uma coisa tão linda, tão tremenda, que nós falamos, não, vamos sair de onde nós estamos e vamos para Nova Jerusalém. Por quê? Porque é isso que é ser corpo de Cristo. Demonstrar esse amor, esse carinho, esse aconchego. Então, isso para mim foi maravilhoso como corpo de Cristo, como igreja, né? Então, isso marcou muito para nós aqui, como família aqui em casa. Né? Que benção, que benção. Que bom ouvir isso, né? Principalmente falando o nome da nossa igreja, né? Irmão Jailton, quer contar também? Irmão Jailton, pode falar, irmão Jailton. Hoje eu estou falando muito, hein, pastor? Não, à vontade. Da faladora, Jailton. Tô falador. Mas o que eu vou falar agora aqui, pastor, é de coração, tá? Sem puxar saquismo, porque eu não preciso disso. O que me surpreendeu na igreja foi a vossa pessoa, pela sua dedicação, tá dando aula para a gente, está se dedicando o seu tempo, que eu sei que não é fácil preparar as aulas, né? E todo sábado você está aqui junto com a gente, ensinando para a gente, passando a palavra de Deus para a gente. Obrigado, feliz. O irmão Fabiano está com a mão levantada ou é só uma palminha que o irmão está dando? Se o irmão Fabiano quiser participar, pode participar. É que com emoji eu sou meio leigo, tá? Eu vi uma mãozinha ali. Eu dou aula no Teams, e no Teams tem uma opção que aparece uma mão levantada, o desenho. Quem quer falar? Ai, irmã Madalena. Olha lá. Deixa eu tentar. Peraí, eu vou. Gabriel, abre para mim. Madalena vai participar também. Vamos ouvir a nossa irmã. Oi, difícil é conseguir abrir o áudio. Consegui. Conseguiu? Pode falar. Eu não abri a câmera. Não faz mal, a gente está ouvindo. Tá falando mesmo. Você tá falando é que eu entrei também já com o bonde andando. Mas eu tenho uma experiência minha, assim, muito positiva. Quando eu tive a minha última filha, eu tenho 5 filhos, né? E, assim, 2 anos seguidos do outro. Eu não tinha empregada, não tinha nada. A igreja em que eu frequentava, ela fez uma escala para o pessoal levar para mim almoço e janta, e escalou umas pessoas, uma escala, para ir ajudarem eu a dar banho nas crianças. Olha só, tá vendo? Essa é a vida em comunidade, né? Que o Edson estava falando, do ter em comum, né? Irmãos, quando eu fui para a igreja, com 12 anos de idade, né? Nós tivemos uma experiência também muito difícil. Teve uma época, isso é a Igreja Deus e Amor, Igreja Pentecostal Deus e Amor, uma igreja que tenha os seus problemas de certo radicalismo de uso e costume, mas nós tínhamos uma comunidade, Francisco Morato, Grande São Paulo,
muito acolhedora. A nossa família, o meu pai havia perdido o trabalho, ele saiu do trabalho, estava esperando a aposentadoria e não saía. Da rescisão, o meu pai tinha comprado um caminhão e ele vendia fruta na rua. Você se lembra de quando passava um caminhão na rua, né, vendendo peixe, fruta? Então, em Francisco Morato, Grande São Paulo, eu ia junto, a gente fazia isso. E o caminhão dele capotou, teve um acidente voltando do Ceasa, ele perdeu o caminhão e perdeu tudo e não tinha aposentadoria. E nós passamos alguns meses com muita dificuldade. Eu lembro que teve uma época que em casa só tinha fubá para comer, não tinha mais nada, só um mingau de fubá e mais nada. Eu me lembro que eu era adolescente na época, estava no ensino médio, eu só tinha duas calças, calça meio apertada ainda, mas não tinha dinheiro para comprar roupa, né? Não tinha dinheiro para comprar alimento, e a igreja nos ajudava muito. Os irmãos iam em casa tanto orar, quanto dava assistência material também, nos ajudava muito também. Então, testemunho também de ajuda que nós recebemos. Então, nós temos na história da igreja, tanto coisas assim que você olha e fala, que gesto maravilhoso, né? Como nós temos também esses gestos mais tristes, e você fala, como pode isso sair do meio da igreja? Às vezes, o que a gente tem que distinguir, às vezes é do grupo, né? O Jailton comentou ali, eu estou aqui como professor da igreja, de alguma forma eu represento a igreja, mas você que é membro da igreja, você pode não ser o professor da escola bíblica, nem pastor, nem nada, mas vocês carregam o nome da igreja de alguma forma, da igreja que vocês pertencem. A gente carrega o nome de Cristo, sermos cristãos, mas também carregamos o nome da igreja. Então, o Celso, Igreja Batista de Jerusalém, né? Elia, Silvia, todos vocês, é a Igreja Batista de Jerusalém e o corpo de Cristo. O que vocês fazem representa também a igreja, mesmo sendo algo individual de vocês. Mas muitas vezes o gesto é da instituição, o pastor da igreja, a direção da igreja, ou a determinação da própria instituição, né? O que pode ser mais grave ou mais sério, né? Como, por exemplo, igrejas que já foram preconceituosas, né, da sua própria instituição, igrejas que agiam de modo apoiando coisas equivocadas, depois se arrependeram. Então, eu já contei nas aulas do Apocalipse que na Alemanha nazista, grande parte das igrejas aceitaram o nazismo e apoiavam o Hitler, acreditando que ele era uma espécie de escolhido de Deus para ajudar a Alemanha. E Karl Barth foi um dos poucos teólogos que fez uma contra-oposição, né? Fez a oposição àquilo que estava acontecendo, fez uma declaração de Brenner, acho que esse é o nome, posso estar falando o nome correto. Um outro pastor luterano, que tem um nome difícil de falar, agora eu estou sem o nome dele aqui, vou errar, esse foi morto até. Mas a igreja, muitas vezes, na sua própria instituição, assumiu posturas erradas. A igreja, na sua história, já matou gente, já pensou? Nós falamos das cruzadas, que é católica. Mas, gente, teve um regime muito radical do próprio João Calvino, na região da França, os puritanos nos Estados Unidos, muitos deles perseguiram, queimaram as chamadas bruxas, né? Então, tanto protestante quanto católico se envolveu com a política, criou regimes muitas vezes radicais, né? Mas dentro dessas igrejas havia pessoas que eram contra. Então nós convivemos com essa situação. Por isso que nós temos que pensar dentro da instituição o corpo de Cristo, como ele vai se manifestar. Isso nós vamos pensar nas próximas aulas. Como um estudo de caso, eu quero pensar com os irmãos aqui uma história, mas antes eu quero ouvir um louvor com os irmãos. Eu vou passar para os irmãos um louvor do Sérgio Lopes. Eu quero que os irmãos prestem atenção na letra do louvor. E aí a gente volta aqui para conversar, tá? São, acho que uns 4 minutos de louvor. Preste atenção na letra desse louvor. O Sérgio Lopes é um dos melhores cantores, na minha modesta opinião. Tá? Uma das pessoas que eu mais gosto. As letras de música do Sérgio Lopes são muito bíblicas. Mas essa daí ele trouxe para a atualidade, e ele conta da infância, vocês prestaram atenção ali na letra, ele fala da infância,
e chega até a idade adulta. Na infância, ele diz que tudo era feliz, tinha chocolate de graça, comida de graça, mas a criança não tem com que se preocupar, não é verdade? Aí, conforme ele cresce, ele diz que ele foi percebendo o valor do dinheiro, que tudo se compra, ele foi vendo o pai dele desempregado, a mãe dele suspirando, e ele foi vendo que as pessoas muitas vezes se tornam excluídas do emprego, do trabalho e da vida. Aí ele fala até que encontrou a igreja. E aí ele apresenta o que eu chamo de igreja ideal. Ele diz que, na letra da música, ele vai falar que a igreja, ela não exclui, ele fala assim, ó, vou compartilhar aqui para vocês o trechinho da música, né, da letra, tá? Deixa eu tirar aqui. Esse é o trechinho final. Ó. Ainda bem que existe a igreja, onde as pessoas não são excluídas. Lá tem amor e tem misericórdia. Pregam que Deus não desiste de nós. Lá me ensinaram sobre a tolerância, que o homem cai, mas Deus o levanta. A igreja não exclui ninguém, que alívio. A igreja não exclui ninguém, que alívio. 70 vezes 7 a igreja nos perdoa. A igreja não exclui ninguém. Será que é assim? Eu gosto muito do louvor, mas todas as vezes que eu escuto esse louvor, eu fico incomodado. Porque na prática a gente sabe que não é bem isso que acontece. Nós temos experiências de viver aceitação, ajuda, o amparo. Mas nós vemos que muitas vezes na igreja existe a exclusão. Tem um irmão da nossa igreja, estava me contando um dia, que ele estava conversando com uma pessoa cheio de problemas na família, na vida, e ele falou para a pessoa assim, eu tenho a solução para os seus problemas. E a pessoa falou, você tem? Ele falou, tenho. Então qual que é? Aí atrás da pessoa tinha uma igreja, um templo. Aí ele apontou, ele falou, tá ali. A pessoa olhou e falou, não é. A pessoa falou, o meu marido é diácono da igreja, é ele que me agride. Já pensou? Não era a nossa igreja, tá? É outra igreja, tá? Outro templo. Quer dizer, a visão de igreja perfeita, ela não existe na prática. Existe a igreja ideal, mas existe a igreja real. Ainda como um estudo de caso, eu quero mostrar para os irmãos um pouco da história, tanto linda, bonita, como também decepcionante em alguns pontos, de um meio que eu saí, né? Os irmãos sabem, eu já fui de 3 igrejas, tá? Na minha adolescência, eu fui da Igreja Deus e Amor, onde minha mãe se converteu. Quando eu comecei a estudar no seminário, eu fui para a Assembleia de Deus, e fiquei lá muitos anos, foi lá que eu cheguei a ser pastor, e de lá que eu vim para a Batista. Eu vou contar um pouquinho de um pouco da história da Assembleia de Deus, uma experiência que os irmãos vão entender aqui, da história da igreja, tá? É sobre o casal Gunnar Vingre. Gunnar Vingre, o casal Vingre, tá? Na verdade é Gunnar e Frida, tá? O casal Gunnar e Frida. Deixa eu colocar aqui, Frida Vingre, tá? Os fundadores da Assembleia de Deus foi Daniel Berg e Gunnar Vingre, missionários suecos que vieram dos Estados Unidos para o Brasil por volta de 1910, tá? A história do Gunnar Vingre, ele é o fundador, junto com o Daniel Berg, só que ele morreu muito jovem, ele era muito doente, ele morreu, se não me engano, 30 anos antes do Daniel Berg. E saiu aqui uma reportagem da BBC, tá vendo a BBC, né? O que eu vou colocar aqui embaixo, eu peguei do site da BBC alguns trechos, tá? E apesar, o Brasil não valoriza tanto assim, a história evangélica, né? Mas alguns países sim. Então, na Suécia, uma escritora fez um livro publicando sobre esses missionários que vieram para o Brasil. E o livro teve uma grande repercussão na Suécia desse estudo. E aí, é claro que o Brasil acabou relembrando. Aí saiu no G1, na Folha de São Paulo, saiu em vários meios de comunicação o material publicado por esse livro. Olha a história como foi colocada da Gunnar Vingre, do Gunnar Vingre, Gunnar é o homem, tá? Frida é a esposa dele, mas contando sobre a esposa dele, sobre a Frida. Aqui já é do jornal, tá bom, da BBC, baseado no trabalho de uma historiadora sueca. A missionária sueca perseguida no Brasil, internada em hospício e esquecida pela história, né?
Essa aqui é a história. 22 de julho de 2018 foi a publicação da BBC. Esse é o casal e os filhos, tá? 2 dos filhos. Eles tiveram 6 filhos. Aqui a Frida e aqui o Gunnar. No início, Frida restringe seu trabalho aos serviços sociais da igreja, tradicionalmente entregue às mulheres. Eu quero que os irmãos pensem a sociedade de 1910, 1920, uma sociedade, né, bem machista, uma sociedade que ainda estava saindo do catolicismo como religião oficial, né, uma sociedade que a maioria era católico, quase não tinha evangélicos no Brasil, mas esses missionários chegaram nessa época. O que ela fazia? Cuidava dos filhos, zelava pelos órfãos, visitava idosos e doentes. A jovem iam com frequência, a jovem Frida, tá? Formada academicamente lá na Suécia, ela era formada em enfermagem, tá? Ela era uma enfermeira formada, formação acadêmica. A jovem ia com frequência aos centros afastados que isolavam pacientes com hanseníase, os chamados leprosários. Aqui no Brasil, ela trabalhava nos leprosários, né? Essa aqui é a jornalista sueca que escreveu o livro, tá? Não vou pronunciar correto, é Kajsa, ou Kajsa, não sei se na Suécia o J tem som, tá? Mas aqui é o nome dela, Norel, né? Ela escreveu o livro Hallelujah Brasilien, né, que conta a história do surgimento da Assembleia de Deus no Brasil. Isso, escritora sueca, né? Porque a Assembleia de Deus surgiu de missionários suecos. O marido, missionário por vocação, na definição de Vilhena, estava constantemente viajando, buscando expandir o trabalho da igreja. A saúde frágil fazia que ele voltasse para casa sempre doente, né? E ele colocou a base do trabalho em Belém do Pará. Então, na região do Pará, ele contraiu malária várias vezes. O Gunnar Wingre, ele era magrinho, ele tinha hérnia, tinha um monte de doenças. E ele saía para fazer missão e voltava depois para casa doente, ficava de cama muito tempo, né? O amigo dele, o Daniel Berg, primeiro vieram só os dois, tá? O Daniel Berg era mais forte, mais robusto, né? O Daniel Berg trabalhava de dia, o dia todo, ganhava dinheiro para pagar o estudo do Gunnar Wingre para aprender o português, a língua portuguesa. E os dois fizeram missão pelo Amazonas, enfrentando os rios da região, chegando em várias populações ribeirinhas, implantaram a igreja lá na região do Pará, região do Amazonas, por ali. E depois ele vai para o Rio de Janeiro, né? Mas a esposa dele tinha um grande espaço na obra missionária. A esposa dele é conhecida como uma talentosa escritora, hinos da igreja, tanto traduzindo do sueco para o português como composição dela. Ela escrevia lições da escola bíblica, dava aula na escola bíblica dominical. Na ausência do marido, aparentemente, ou junto, ela participava até de convenções da igreja. Então, numa época, hoje a mulher já não tem tanto espaço, naquela época ainda era pior, e ela tinha alguns espaços na igreja e isso incomodou muito os pastores. Para vocês terem uma ideia do espaço de trabalho que ela teve, olha esse parágrafo aqui, ó, né? Esse daqui, ó. Ela transformava os boletins entediantes dos missionários, publicados nos jornais da igreja sueca, em histórias incríveis. Ela tinha uma habilidade de escritora muito grande. Um dos textos conta sobre a prisão que ela visitava. Olha onde ela trabalhava como missionária. Uma prisão que tinha 200 pessoas presas. As pessoas tinham entre 20 anos e 5 anos de idade. Vocês acreditam nisso? Garotos de 5 a 20 anos de idade presos, muitos deles porque eram órfãos e não tinham onde ficar, ficava na prisão, criança de 5 anos. Conta aqui a pesquisadora. E ela fundou, ela tinha uma escola dominical dentro dessa prisão, sendo mulher, né? Sendo mulher. Tem uma foto dela aqui na prisão. Olha aqui, turma. Aqui está ela, aqui é a Frida, e aqui você consegue ver aqui, olha, aqui é uma criança, né? Você consegue ver pessoas jovenzinhas, aqui lá no fundo você vê pessoas bem mais jovens. Essa é a prisão com 200 pessoas que ela lecionava escola bíblica lá dentro. Frida na escola dominical que lecionava em uma prisão no Rio de Janeiro.
Ela teve um trabalho muito grande, a Assembleia de Deus fundou aí alguns jornais, e ela foi uma das principais escritoras e editoras. Tem um jornal que existe até hoje, o Mensageiro da Paz, e ela foi uma das principais escritoras. Mas, aos poucos, os pastores começaram a ficar incomodados com o ministério feminino. Tem uma frase aqui curiosa, irmãs, vocês aí prestem atenção, que tem uma frase muito interessante, os homens também, né? Olha o que estava numa das cartas que os pastores homens mandaram, né? Esse trecho aqui, ó. Vou colocar em amarelo aqui, para os irmãos verem onde eu estou lendo. Ó. Eles, os missionários brasileiros, precisam de homens, de preferência com as mesmas qualidades de liderança de Frida e Adina, 2 mulheres, esposa de 2 pastores, mas que sejam do sexo masculino. Eles estão falando, a gente precisa de homem igual às mulheres, porque essas mulheres têm assim, um trabalho muito inteligente na administração, na escrita, os textos que ela fazia para o jornal, ela fazia os textos das lições bíblicas, dava aula. Então, essas mulheres, principalmente ela, que tem um destaque maior, mas não era bem aceito por ser mulher. E eles estão escrevendo, a gente precisa de missionário acima, tem que ser homem, não pode ser mulher. E aí ela começou a sofrer uma certa perseguição. Nós temos aqui um caso que pode ser verdade ou não. Ela foi acusada de adultério também, né? Não se sabe o quanto é verdade, ela sempre negou, né? O missionário, o esposo dela, viajava muito, parece que talvez ela teve, não sei se ela se apaixonou por um rapaz, teve alguma coisa, mas ela nunca, segundo ela nunca praticou nenhum adultério. Mas numa sociedade como essa é muito fácil um boato, né, causar a destruição de alguém. Você quer destruir alguém, se destrói a reputação da pessoa, né? Imagina um pastor de vocês que fosse acusado de pedofilia, de adultério. Se for mentira, mas se o povo acreditar, o ministério da pessoa está enterrado, não é verdade? E ela passou por acusações muito graves, mas ela, por ter uma participação muito ativa na igreja, ela atraiu também a revolta de muitas pessoas. Vocês vão conhecer um pouco. Tem uma coisa da Frida Wingre que todo mundo aqui conhece, eu já vou dizer para vocês. O casal acabou voltando para a Suécia. Na Suécia, eles tiveram 6 filhos, uma das filhas morreu no Brasil, história triste. O padre da igreja local da cidade não deixou sepultar a criança, porque disse que a criança era pagã, porque não era batizada na igreja católica, né? Quando chegaram na Suécia, o esposo dela faleceu, ele era muito doente, e ela queria voltar para o Brasil, como missionária. E a igreja da Suécia disse que ela não podia voltar, justamente pela questão, talvez, aí de liderança que ela exercia. E a igreja não queria bancar, ela ajuntou recursos para voltar para o Brasil como missionária. Vocês acreditam que a igreja mandou prendê-la na estação e já levá-la direto para um sanatório e interná-la como louca, né? E aqui nós temos, deixa eu voltar aqui no texto complementar, o hospício e o esquecimento. Detida na estação de trem de Estocolmo, ela já sai com uma camisa de força em direção ao hospital psiquiátrico. Não se tem certeza que ela tinha uma doença mental, mas não existe, ela tinha várias doenças, tireoide, ela também era muito doente, mas não tem nenhum exame que comprova a doença mental. Então, a pesquisadora que fez o trabalho lá na Suécia entende que, na verdade, internaram ela à força, a igreja, né, sueca, a direção da igreja, para mantê-la afastada das atividades, internou ela como louca e tirou a guarda dos filhos. E ela faleceu com 49 anos no hospital da Suécia, no colo de uma das filhas, né? Foi abandonada lá. E, olha, isso, depois de quase 70 anos, que saiu essa reportagem, esse trabalho na Suécia, que a Assembleia de Deus aqui no Brasil publicou uma biografia da vida dela, tentando resgatar de um modo mais positivo a imagem da irmã Frida Wingre. As acusações de adultério talvez seja mentira, nunca se comprovou nada, mas era muito difícil o ministério feminino ter espaço. Ainda hoje, em muitos lugares mas ela sofreu muito. Mas o fato que eu quero focar é que, apesar de tanto bem que ela fez, ela sofreu ali uma grande agressão da igreja. Ela foi internada como louca, perdeu a guarda dos filhos pelo poder da igreja. Eu vou mostrar para vocês um louvor da Frida Wingre, que eu acho que a maioria aqui conhece. Eu vou mostrar para vocês
na voz de um batista, tá? O Luiz de Carvalho canta um dos louvores composto pela Frida Vingre. Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu só carregar aqui. A Frida Vingre, ela compôs louvores maravilhosos, pelo menos 23 louvores da harpa cristã. E aí é incrível como uma pessoa que contribuiu tanto para a igreja, né, acaba sofrendo algumas dessas injustiças, né? Eu vou passar aqui um louvor da Frida Vingre, eu quero ver quem conhece, né? Apesar do Luiz de Carvalho ser batista, mas eu estava lendo que a maior parte do público dele era da Assembleia de Deus, né? Então, vamos juntar um pouco dos dois, né? A autora é assembleiana e o intérprete é batista, abençoado, né? Quem aqui não lembra do Luiz de Carvalho? Minha mãe disse que quando eu fui apresentado na igreja, fui apresentado no Brasil para Cristo, tá? Minha mãe disse que no dia o Luiz de Carvalho estava cantando, né? E o pastor Manuel de Melo pregando. Mas, assim, é um dos cantores antigos, mas os louvores do Luiz de Carvalho são incríveis, eu acho que aqui a maioria conhece, né? Vamos ouvir esse louvor, então? Preste atenção na letra, composição da irmã Frida Vingre. Vamos. Irmãos, esse louvor, ele é emocionante. Eu me lembro, na minha adolescência, eu ouvi esse louvor e chorava. Ele é magnífico. Ele é da harpa cristã. A Frida Vingre, muitos dos louvores, ela traduziu do sueco para o português, mas ela tem que pôr toda a estrutura, né? E outros é da composição dela. Esse louvor, ele ficou marcante na história da harpa cristã, que é o inário que a Assembleia de Deus usa, né? Quando eu falei da morte da filha deles, eles tinham uma filha, criança pequenininha, e a filha morreu. Muita malária na região do Belém, do Pará, e o padre da cidade não deixou enterrar a criança, porque era tida como pagã. Apesar da lei não ser contra, porque já era república, mas a influência nesses rincões do Brasil, da Igreja Católica, era muito grande, né? E ele teve que procurar um lugar distante ou alguma outra vala para conseguir enterrar a criança. E o Gunnar Vingre estava no quarto dele chorando, orando e chorando pela morte da filha, que ele nem podia sepultar. E nessa hora, ele dá na biografia dele que nessa hora ele ouviu na outra sala a Frida fazendo a tradução do hino e colocando: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Ele fala, quando vem a tribulação, o aflito crente vai orar. E naquela hora ele sentiu no coração que a filha dele foi a flor que murchou na terra e abriu no céu. Então, a história desse louvor está junto com essa situação que o casal passou. E a Frida é uma das tradutoras desse louvor que, assim, eu acho que tem uma das letras mais bonitas, né? Eu não sei porquê, na versão do Luiz de Carvalho, eu já procurei várias, né? Tem uma estrofe, só faltou uma estrofe na música, né? Mas é uma das letras mais bonitas, gente. Ó, os heróis da Bíblia Sagrada, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Cadê? Vocês estão aqui. Deixa eu tirar esse aqui, né? Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Olha o tipo de letra que a igreja antiga tinha, né? Não que hoje não tenha bons louvores, mas o inário, né, cantor cristão, harpa cristã, tem tipos de letra que, assim, é um negócio impressionante, né? Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu precioso ser. Olha que bonito, Deus nos dá uma parte do seu ser, né? O Espírito Santo habita em nós, né? Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória de ter. Essa é a parte que eu disse, né? Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Essa frase, muitos compositores, até de músicas não cristãs,
já tomaram nas suas poesias. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Muitos outros poetas e autores já pegaram essa parte da composição. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento, e confia no seu amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. Olha que bonito o final. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Eu cantava esse louvor na minha adolescência, sentindo já Deus me levando para o céu. Então, eu não tenho medo da morte, não no sentido de não temer as preocupações da família e por aí vai, mas essa perspectiva de... a gente percebe pela letra da música que são pessoas que têm um envolvimento espiritual tão íntimo com Deus, né? E do céu mais forte vem a brisa, como se fosse um vento que vem e te leva, e de repente você está nos braços do Senhor, né? Então, a Frida Vingre e o casal, aqui no caso da Assembleia de Deus, né, Igreja como Corpo de Cristo, a história de vida deles é uma história que tem tanto um pouco da igreja ideal, missionários que sofreram, que não olharam para as dificuldades, foram para um país estranho, pegaram malária, uma mulher pioneira em participar da igreja, de escrever para a escola dominical, de fazer um trabalho num presídio de homens, de crianças. Então, tem um pouco dessa igreja ideal, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê as perseguições que a própria igreja gerou contra esse casal. Então, a igreja é isso, né? Hoje aqui é mais uma introdução para a gente pensar. Se você tem aflições na igreja, é normal, você vai morrer tendo essas aflições, né? A igreja da época dos apóstolos já era assim. Se você tem experiências maravilhosas na igreja, você também vai morrer experimentando essas experiências. Que a igreja tem esse misto, porque nós estamos ainda na Terra e nós vamos aprender muito sobre corpo, povo e templo, com foco maior a partir da próxima aula. Hoje é uma apresentação, mais uma introdução. Hoje eu queria mais conversar e apresentar essa dinâmica, essa ideia de igreja, né, de altos e baixos, do que a gente entende como igreja, e apresentar que a igreja é isso, é uma igreja com qualidades e com problemas. Muitas vezes problemas muito feios, e muitas vezes com atos tão gloriosos que parece que você está vendo a mão de Deus presente e agindo. Tá bom? Então vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente foca ali no texto da teologia sistemática que eu disse para os irmãos. Antes de terminar, alguém quer falar alguma coisa? Já terminamos a parte da aula, tá? Se alguém precisar sair, pode sair, é só as despedidas finais. Se alguém quiser falar alguma coisa aqui, pode falar. Irmão Jailton, pode falar, irmão Jailton. Eu gostei muito, viu, pastor Alexandre? Quando você disse que ia falar sobre a igreja, eu fiquei assim meio pensando, será que vai ser bom estudo? Mas pela primeira aula, ó, joia. Que bom, meu irmão. É muito importante a gente ter esse contato. Irmã Maria de Lourdes, pode falar, irmã Maria de Lourdes? O seu som está fechado, irmã Maria de Lourdes. O seu som fechou. Vê se a irmã consegue abrir o som. Vamos ver. Não, fechou de novo. Abriu, tá ouvindo? abriu. Tô ouvindo. Abriu. Eu quero agradecer por essa aula maravilhosa. Tem pessoas que se conversam realmente à palavra de Deus. Eu fico sempre com esse testemunho que eu não conheci e conheci nesta aula. Que Deus te abençoe grandemente, que a semana que vem nós estejamos para aprender mais o que é a igreja. Fica Amém. com Deus, uma boa semana, uma boa noite para todos e até amanhã, se Deus quiser, nos cultos. Amém. Mais alguém quer comentar alguma coisa do que foi falado, alguma pergunta, se bem que hoje foi essa introdução, comentar sobre o louvor, sobre alguma coisa que ouviu? Alguém mais quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? A Paula está levantando a mão. Paula vai falar um pouquinho. A Paula é lá de Taubaté, nossa amiga, né? Irmãos, para quem não sabe, a filha da Paula é a Maria Fernanda. Ela esteve aqui na nossa igreja no trabalho dos jovens e ela se decidiu pelo batismo na nossa igreja, tá? Ela é lá de Taubaté e a filha dela quer ser batizada aqui na nossa igreja. Então, a filha da Paula vai ser da Igreja Nova Jerusalém, lá de Taubaté, mas quer o batismo aqui, né? Paula, pode falar, Paula. Tem problema não, a Maria Fernanda já tem pai e mãe aí em São Paulo, né? Então, pronto, deixa ela aí.
Não, falando da questão do machismo, eu estava contando para o Fernando uma situação que um pastor se recusou a ir no casamento de um casal, porque ele ouviu dizer que era uma pastora quem ia realizar o casamento, e que ele não ia no casamento realizado por uma pastora jamais. Isso foi agora, recente, no último mês. E é engraçado porque, na verdade, eles convidaram os pastores, que foram pastores deles durante toda a vida, né? E foi esse casal de pastor. E aí eles têm a maneira de falar pastor e pastora. Ok, mas é engraçado que o pastor da igreja atual deles falou, eu não vou para o casamento de vocês porque é uma pastora que irá realizar. Então, você comentou do machismo, até hoje, realmente, a gente tem muita dificuldade com isso, né? A gente enfrenta isso ainda nas igrejas. Sim, é verdade. Irmãos, para vocês terem uma ideia, a nossa igreja tem diaconisas que servem a ceia, não é verdade? Tem alguma diaconisa aqui conosco? Não? A Ivani está ali. Irmã Ivani, para vocês terem uma ideia, na última Assembleia de Deus que eu fiz parte, de onde eu vim, um pastor, não um pastor titular da igreja, tá, mas era um dos pastores da igreja, muito antigo de igreja, né? Já o cabelo branco e tal. Ele estava sentado do meu lado um dia e quem foi servir a ceia foi uma diaconisa. Vocês acreditam que ele não pegou a ceia? Porque ele falou que ele não ia pegar a ceia que era servida por uma mulher, né? Então, olha o nível, às vezes, de machismo que a gente encontra, como se o corpo de Cristo estivesse diminuído, né? Está recebendo a ceia, não recebe o corpo, o pão. E a ceia é toda a comunhão, né? Porque a ideia do corpo ali, despedaçado, os pedacinhos, é para mostrar esse corpo que é o corpo de Cristo, né? E eu não aceito o corpo de Cristo porque está sendo dado por uma mulher, né? São coisas que ainda acontecem, nós convivemos, mas estamos aqui juntos estudando para nos curarmos disso, né? Ainda não bem, Alexandre. Pode falar, eu ia te chamar mesmo, tá, acertei. Ainda bem, Alexandre, que tem a igreja para quebrar esses tabus, esses preconceitos, né? Porque lá fora no mundo não é diferente, não. Nós somos participantes de uma sociedade ainda machista. Tanto é que existe a delegacia da mulher, tanta a violência que os homens praticam contra as mulheres. Então, a igreja está inserida dentro desse contexto social. Graças a Deus que as igrejas não entendem assim. Sim. Nós, cristãos, não entendemos assim. Nós somos todos irmãos e existe muita liderança nas igrejas, nas nossas igrejas, e lideranças femininas. Nós tivemos uma tia que ela era vice-presidente de uma igreja no interior. Quando o pastor não estava, ela dirigia a igreja. Então, e no interior aqui do estado de São Paulo. Então, não tem... São questões sociais que refletem dentro do corpo de Cristo. Tem que aqui na nossa igreja tem que ser cuidado. Alexandre. Depois do Celso é a Lídia, não é isso, Celso? É a isso, Lídia, né? é a Lídia. Então, né? Alexandre, isso existe. E na nossa igreja também existe, porque quando ia ser feita a eleição do presidente dos diáconos, eu era uma forte candidata, né, para ser presidente do corpo diaconal. E um irmãozinho veio e falou para mim, mas onde se viu uma mulher ser presidente do corpo diaconal? Aí eu falei para ele, irmão, o senhor vai se acostumando, porque aqui, se o senhor olhar a diretoria da nossa igreja, só tem o Celso e o pastor como homem, as outras todas mulheres. Aí ele eu falei, as minhas que eu brinco muito com elas. São as meninas. Aí ele falou, tá, e mudou de assunto. Mas você vê. As meninas da diretoria. Recente, 3 anos e meio, 4 anos atrás. E veja como a nossa igreja tem sido abençoada, né? Como tem crescido, prosperado, o trabalho muito bem feito, né? Mas aí existe esse machismo. Existe, mas aí a nossa... Por isso que é importante o estudo, né? Gente curando, trabalhando, colocando a palavra de Deus. Quem quebra o martelo que quebra a rocha, disse Jeremias, é a palavra de Deus. Então, a ideia é essa, né? Que a palavra de Deus vai moldando o nosso coração para a gente ter essa transformação. Por isso que os nossos princípios é a escola dominical. Nós somos fortes defensores da escola dominical, porque a escola dominical é o estudo da palavra. Exatamente.
Bom, o irmão Celso e a irmã Ruth podem falar para a gente finalizar. É o bolo. Bolo? Opa! Tem bolo. Vou estender o convite para a gente ir lá comer o bolo. Ah lá, Eu quero um pedaço, Celso. Vocês são convidados a comer um pedaço. Eu fiquei... Vai entrar em truque, Nós estamos muito felizes com o novo tema, né, da nova etapa da escola, né, eu acho que é muito importante realmente a gente estar estudando sobre a igreja, a importância, gostei bastante, a gente vai ser bem edificados. Celso, pode falar, Celso. O pastor comentou essa questão da igreja ideal, né, mas que na realidade é diferente, né? Por isso justamente que a igreja é colocada na Bíblia como um hospital, né, que Jesus colocou, né? No hospital tem doentes lá. Alguns estão mais doentes, outros estão menos, outros estão sendo curados, né? Mas justamente por isso é que a gente tem essa diferença, né, entre o que a igreja ideal que Deus planeja que a igreja sua seja e a realidade que a gente tem, né? E mesmo esses que ainda têm machismo, preconceitos e ações ruins, são pessoas que precisam ser trabalhadas, né, para que possa entender o evangelho plenamente. Então, não despreze esse, mas ore por ele, e a tentativa é ganhar para que caminhemos juntos. Luciene levantou a mão, né? Levantei sim, Alexandre. É o seguinte, eu sempre fui assim muito sonhadora, não é? Então eu vi a igreja primitiva um ideal de igreja. E eu tinha esse sonho comigo. Nossa, era sempre em reunião, em casa, na igreja, no Partido Pão, vendia até as propriedades para ajudarem os mais pobres. Então eu falava assim, nossa, que maravilha, por que a gente não é assim, não é? E a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai entendendo que até a igreja primitiva também teve os seus problemas, não era toda essa beleza que a gente pega no nosso sonho, né? Na nossa utopia de vida, né? Então, eu queria deixar essa palavra assim, que realmente a igreja perfeita não tem, porque são formados de pessoas que ainda são pecadoras, né? Mas salvos pela graça do Senhor Jesus. E voltando lá para o machismo, eu tenho um sobrinho que ele é reverendo da presbiteriana, e lá nem pensar de mulher ser pastora, de forma alguma, porque eles pegam um versículo e eles formam isso uma base bíblica para que realmente não deve haver uma mulher como pastora. Essa é a minha palavra que eu queria deixar. Já a presbiteriana do Brasil, né? Que é do Brasil, é independente, né? Tem uma delas que tem pastora. Né? Brasil, Isso. Tem umas e que lá tem eles até são pastora. radicais, não tem mesmo. Bom, Givaldo está querendo falar. Givaldo, fala, Givaldo. Primeiro, eu quero desejar boa noite a todos aí, tá? Queria dar 2 parabéns hoje pro aniversariante aí, que Deus abençoe o Celso, que Deus abençoe a vida dele. Não vou nem perguntar quantos anos ele faz, senão ele vai se sentir velhinho. Vou falar que ele está fazendo 19, tá? Eu fiz 18. Eu fiz 18. Isso. E queria dar parabéns para o Alexandre. Olha, esse tipo de aula que você deu, eu gostei muito. Quem não aprende lendo, aprende com os exemplos práticos. Todos os exemplos que foram especificados ficaram gravados na mente. Então, não tem como não aprender. Isso foi edificante. Parabéns, pastor. Amém. Obrigado, meu irmão. É verdade. Olha, eu não cumprimentei a Francisca, a irmã entrou depois, eu estou lendo o nome dela, a câmera estava aberta, ela entrou durante a aula. Seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente, tá? Queridos irmãos, olha, eu falei que ia encerrar às 18h30, eu encerrei era 18h35. Eu já encerrei falando, ó, se precisar sair, pode sair, né? Aí a gente faz aqui a despedida final, tá bom? Eu vou tentar sempre terminar às 18h30, tá bom? Tentar fazer 1 hora de aula, tá bom? Mas aí, quem deu a hora, encerrou, quem precisar sair pode sair. Aqui no final é só um último bate-papo, quem quiser se despedir, falar alguma coisa. A irmã Francisca, pode falar, irmã Francisca, seu microfone está fechado, tá? Tem que abrir o microfone
Isso. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. E eu quero falar o seguinte, eu entrei atrasada porque eu confundi, era às 18, era às 17, eu entrei às 18, eu confundi o horário. Eu queria saber se eu preciso deixar meu telefone para eu conseguir novamente o Zoom, porque quem me deu foi a irmã Eulina, a Eurides que me passou. Eu pedi para a irmã Eurides e ela me passou. E eu gostaria de ver como que eu faço, se todas as vezes eu vou ter que pegar com ela, como que eu faço para eu entrar? Eu tenho que colocar a irmã no grupo do WhatsApp da Escola Dominical. Eu não tenho o seu número. A irmã Eurides tem o seu contato? Tem. A irmã Eurides, manda o contato dela para mim, que eu coloco ela no grupo, tá bom? Aí todo sábado eu ponho lá o grupo. Ô, Celso, ô, Alexandre, ela é do nosso grupo de oração de terça-feira, nossa querida irmã Fran. Tá, legal. Obrigada, minha flor. Prazer, né? Prazer em tê-la conosco. Obrigada, eu também. Gostei muito. Do pouco que eu peguei, gostei muito, muito. Que bom. Gostei muito. Vamos que vamos. Então, meus irmãos, olha, fica combinado assim, tá? Sempre às 17, a gente pega ali uns 15, 20 minutos que a gente fala para orar, os pedidos de oração. Vamos tentar manter 1 hora de aula. Aí no final sempre fecha, mas deixa alguém falar ainda alguma coisa. Quando encerrar, se você precisar sair, a aula já encerrou. É sempre alguém, às vezes, quer conversar, falar alguma coisa, principalmente agora na pandemia, né? Tão distante. Às vezes a gente não se vê, né? Aqui a gente está vendo a câmera, está vendo o rosto, aqui do outro, acaba estando junto. Meus irmãos, um grande abraço, Deus abençoe.